Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que alegria poder estar iniciando essa semana, uma semana tão importante para nós cristãos, na qual nós vamos adentrar o tempo da quaresma, o tempo de conversão, né? Este tempo de preparação para o nosso coração, para esperarmos assim e vivermos a Semana Santa da forma mais pura e da forma mais serena que a gente conseguir, mais próxima de Deus. E nesta segunda-feira, estamos aí nos últimos dias do tempo comum, então, para adentrar, né, na quarta-feira de cinzas, o período da quaresma, e nós vamos refletir juntos o Evangelho de Marcos, do capítulo 10, dos versículos 17 a 27. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou então para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e assim terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, o jovem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam então uns aos outros: Quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, as liturgias de hoje, né, tanta primeira leitura que nós não fizemos aqui, mas se você tiver a oportunidade de pegar para ler, é muito rica, tanto o evangelho que nós acabamos de escutar. São leituras que vêm falar para nós sobre este período de preparação do nosso coração, este período de quaresma, de conversão, né? Este período em que nós vamos tentar limpar de nós, afastar de nós todos os nossos pecados, para que a gente assim consiga se aproximar de Deus. Na primeira leitura do livro de Eclesiásticos, ele vem falar para nós que todo aquele que se arrepende, Deus concede um caminho de regresso, ou seja, Deus nos espera, né, de braços abertos, pronto a nos acolher. E ele diz mais: ele nos conforta, nos devolve a esperança e nos dá a verdadeira alegria. A primeira leitura já começa bem no comecinho dela com esse acalento ao nosso coração de esperança. Então, a partir do momento em que nós decidirmos mudarmos de vida, deixar para trás aquele pecado que nos afasta de Deus, decidir tomar uma mudança, né, ter uma mudança, tomar decisão e seguir diante do caminho de Deus, ele vai preparando este caminho para nós. E ele nos espera e nos promete que nos vai dar
conforto, alegria verdadeira, alegria eterna. E no andar desta primeira leitura, também fala-se que nós precisamos andar uns nas companhias de um povo santo. Ou seja, é preciso a gente fazer escolhas certas, até mesmo com aquelas pessoas que nós queremos ao nosso redor. Porque quanto mais pessoas boas nós tivermos ao nosso redor, mais apoio nós vamos ter para conseguir sair dos vícios, sair do mundo errado, né? Sair do pecado e conseguir apoio para seguir o caminho de Deus. Bem no finalzinho da primeira leitura, ele vai dizer para nós que nós precisamos louvar e agradecer a Deus enquanto nós estamos vivos. Porque depois que a gente morre, meus queridos irmãos e irmãs, não tem mais o que fazer. A gente tem até o nosso último suspiro para nos arrepender. Mas quanto antes a gente fizer, quanto antes a gente buscar estar mais perto de Deus, mais tempo com a nossa vida, nós vamos poder louvá-lo, bendizê-lo, adorá-lo e proclamá-lo a todas as pessoas, dizer a todas as pessoas aquilo que ele fez na nossa vida, que nós fomos salvos, que nós fomos curados, que nós fomos libertos. E assim, com o nosso testemunho, com a nossa vida, nós podemos mudar a vida de muitas pessoas. Pessoas que às vezes se espelham em nós sem a gente saber. E adentrando então o evangelho de hoje, o evangelho de Marcos, ele vem dizer para nós, né, que Jesus estava caminhando quando um jovem se aproximou dele. E a atitude do jovem foi bem honesta, né, bem humilde. O jovem, ele queria se aproximar de Deus. Então ele se ajoelha aos pés de Jesus e ele chama Jesus de bom e ele pede então, o que devo fazer, né, para eu ser salvo, para mim ganhar a vida eterna? Era um jovem que, como a gente viu no decorrer da leitura, ele seguia os mandamentos de Deus. Ele conhecia a palavra, ele sabia o que era certo e o que não era. Mas Jesus já nos dá um alerta. Aqui ele usa o dinheiro, que era o que estava impedindo o jovem de seguir 100% Jesus. Mas qual que é o meu impedimento? Qual que é o seu impedimento? Qual é o seu pecado que te afasta de Deus? Que não te permite estar 100% na presença dele? Então Jesus, ele vai dizer, você segue tudo isso, você faz tudo certo, tudo o que os mandamentos te dizem, né, te direcionam, então te falta uma coisa, vende todos os seus bens, que provavelmente ele deveria ser muito apegado, então por isso que Jesus dá esse conselho, e depois que você fizer tudo isso, dá aos pobres, dá aos necessitados, aí sim, você vem e segue-me. E percebe-se que o apego daquele jovem era tão grande aos seus bens materiais que ele levanta triste. Ele não toma uma decisão, como a gente viu lá na primeira leitura, de deixar para trás aquilo que afastava ele de Deus, né? Que impedia que ele tivesse 100% na presença de Deus. Ele levanta triste porque ele era muito rico e ele vai embora. E aí Jesus dá um alerta para nós, né, e para os discípulos naquela época. Como é difícil entrar no reino de Deus. E ele repete duas vezes, uma usando o termo rico, usando como referência aquele jovem, mas depois ele reforça para nós sem este termo, ele apenas reforça como é difícil entrar no reino de Deus. Seja pelo dinheiro, seja pela arrogância, seja pelos nossos erros pequenos e grandes, seja pelo nosso egoísmo. Eu não sei qual é o seu pecado que te afasta de Deus, mas eu sei as dificuldades que eu tenho para seguir e me aproximar 100% de Deus. Então que nós possamos fazer este exame de consciência durante a nossa vida, principalmente nesse período da quaresma que está se aproximando, para que a gente possa reaver os nossos conceitos e tomar decisões que vão ser boas para que a gente possa se aproximar de Deus. Para que a gente possa realmente decidir deixar para trás o pecado, deixar para trás os nossos erros e seguir uma vida nova e pedir para que Deus seja a luz que guie o nosso caminho nessa nossa decisão. E no final do evangelho de hoje, os discípulos, assim como eu e você, devem estar se perguntando, como é difícil ser salvo, né? O que precisa? Quem pode ser salvo? O que fazer para ser salvo? E aí Jesus, com amor,
né? Como ele olhou para o jovem lá, e o Evangelho deixa isso bem claro, que ele olhou com amor. Então Jesus nos olha aqui com amor também para nos responder. E ele deixa para cada um de nós que para nós pode ser impossível. Para o nosso humano pode ser impossível, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Ele finaliza o Evangelho de hoje com essa linda frase para o nosso coração. Para Deus nada é impossível. Então não importa o que está te afastando de Deus, se você tomar uma decisão de mudança, tomar uma decisão de deixar isso para trás, Deus vai dar um jeito de te ajudar, de te abençoar, para que você possa seguir o caminho dele, porque para ele nada é impossível. Meus queridos irmãos e irmãs, que nós tenhamos aí uma semana abençoada, que nós tenhamos a certeza de que Deus caminha conosco, de que Deus nos espera de braços abertos, de que Ele é misericórdia, de que Ele é amor, de que Ele é compaixão e que cabe apenas a cada um de nós tomarmos a decisão de estarmos junto com Ele. Amém? Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e uma ótima semana para todos vocês.